Nós estamos com esse tema, hoje é a terceira noite que nós estamos falando sobre elimine a pressa definitivamente. É uma série de mensagens inspirada num livro muito bom, com o mesmo nome. E se você quiser aprofundar um pouco mais aquilo que nós estamos vendo nessa série de mensagens, fica aí uma recomendação de leitura para você, um livro excelente, que pode acrescentar muito, ajudando você a organizar melhor o seu tempo e aproveitar melhor também o que é significativo e importante na sua vida, tá bom? E para a gente começar o tema de hoje, eu vou começar com uma história, todo mundo gosta de história. Conta-se que no período do colonialismo britânico, quando a Inglaterra estava colonizando a África, um dia, um pesquisador inglês, ele foi até a África para participar de um projeto. Chegando lá na África, ele chegou no porto, mas ele sabia que ele ainda precisaria caminhar muitos quilômetros, alguns dias de viagem pela savana africana, até chegar lá no lugar da pesquisa. E para ajudar ele, sabendo que a África era um lugar perigoso, sabendo também que ele tinha muitas coisas para carregar até o lugar da pesquisa, ele contratou alguns nativos ali da região, né, para ajudar ele. Então ele pegou alguns nativos lá da região e começaram a caminhada. E o inglês estava com muita vontade de chegar logo ao seu destino. Então ele apressou bastante ali os nativos, vamos um pouco mais depressa, vamos um pouco mais longe, vamos um pouco mais rápido, porque eu preciso chegar logo, o pessoal de lá está precisando de mim. E ele foi apressando o pessoal. E aí, quando eles queriam parar um pouquinho para descansar, disse, não, mas a gente não tem tempo, a gente tem que ir logo, o pessoal está precisando. Chegou a hora do almoço, então eles finalmente param, mas acabou sendo assim uma pausa de alguns minutinhos, e aí eles já foram adiante, porque vamos pessoal, vamos, não dá tempo da gente parar. E aí foi mais uma tarde cansativa, exaustiva de caminhada, e quando os nativos já estavam querendo parar, o inglês ainda não dá para parar ainda, nós temos que ir mais um pouco, nós ainda não caminhamos o suficiente, se a gente parar agora vai demorar um dia mais de viagem, não dá para ser agora, e insistiu com eles para caminhar mais um pouco, e foram mais e mais e mais, até que chegou o momento que estava todo mundo exausto, ninguém aguentava mais, e aí eles pararam, descansaram, daquele jeito, dormindo no chão, meio acordados por causa dos animais ao redor, dormiram meio mal. Mas aí, no outro dia de manhã, cedinho, nosso pesquisador inglês acordou cedo e já começou a acordar os nativos, dizendo, vamos gente, vocês ainda estão dormindo, né? O sol já está quase nascendo, temos que retomar a caminhada. E os nativos falaram, não, nós não vamos hoje. E aí, vocês imaginam, o inglês, que já estava pressionado pelo tempo, ficou maluco. Como que vocês não vão? Tem que ir. E aí ele disse, não, mas eu pago mais para vocês, mas a gente tem que ir. E tentou subornar, ameaçar, fez de tudo que podia para convencer aqueles nativos a irem logo. Mas eles foram irredutíveis. Não, hoje nós não vamos sair daqui. Já se dando por vencido, então esse pesquisador, ele disse, tudo bem, mas então pelo menos me digam, por que vocês não querem sair do lugar hoje? E os nativos olharam para ele e responderam, é que nós estamos aqui, mas as nossas almas ficaram lá atrás, e a gente tem que ficar aqui, até as nossas almas nos alcançarem. Essa é uma história bem antiga, mas ela conta de uma realidade que eu acho muito atual. Às vezes a gente corre tanto, que a gente acaba se desconectando de Deus, porque a gente está ocupado demais, ou cansado demais, se desconectando das pessoas, porque a gente está ocupado demais, ou cansado demais. Às vezes a gente se desconecta de nós mesmos, do nosso próprio coração, da nossa própria alma, dos nossos próprios sentimentos, do nosso próprio eu interior. A gente acaba correndo e correndo tanto, que a gente acaba se desconectando de tudo aquilo que é bom e importante. E é isso que a gente tem visto nessa série, a gente tem visto que a pressa que nós vivemos, ela tem um lugar, tem momentos que a gente precisa estar com pressa,
mas que muitas vezes ela está fazendo mal já para as nossas relações, ela está fazendo mal para a nossa saúde emocional, física e especialmente para a nossa vida espiritual. E a gente precisa se dar conta disso, e onde a gente pode, nós precisamos aprender a combater a nossa pressa. Talvez a grande diferença para nós e aqueles nativos é que nós muitas vezes não nos damos conta de que as nossas almas ficaram lá atrás, de que o nosso coração se perdeu nesse processo, e de que a gente precisa de momentos para parar, desacelerar e relembrar o que realmente é essencial e importante nas nossas vidas. Essa série de mensagens tem sido isso, um momento de desacelerar, parar, refletir e ver o que nós precisamos para desacelerar um pouco a nossa vida. Nós já tivemos 2 encontros, se você não estava com a gente, dá uma olhadinha neles, são muito, muito importantes para você desacelerar o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre um dos motores da pressa. Talvez o que você já tenha sentido, experimentado, é que às vezes a gente quer desacelerar, mas não consegue. Já sentiu isso? Eu queria a vida um pouco mais tranquila, mas não consigo. Jorge, é claro que eu queria ter mais tempo para estar com os meus filhos. É claro que eu queria ter mais tempo para estar com meu marido ou minha esposa. É claro que eu gostaria de ter mais tempo para orar, para estar na igreja, mas não dá, a minha vida é muito acelerada, a minha vida é muito corrida. Parece que a gente não consegue desacelerar. E mesmo quando a gente vem para uma série de mensagens dessa e diz, não, agora eu vou desacelerar um pouquinho. Depois de alguns dias, quando a gente vê, a nossa vida já está corrida de novo. Quem de vocês, durante a pandemia, prometeu para si mesmo que a partir daquele momento, vocês iriam desacelerar um pouco? Eu prometi. Disse, não, agora a gente aprendeu. Agora a gente aprendeu que a gente precisa desacelerar. Quem não passou por isso? Me diga uma coisa, hoje, pós-pandemia, o mundo parece mais desacelerado do que antes? Não. Por que a gente não consegue? Porque a pressa tem motores. Tem mecanismos na nossa vida que aceleram de novo a vida. 2 principais. Um a gente vai ver hoje, e o outro na semana que vem, no encerramento dessa série. Um dos motores, o que nós vamos ver hoje, é a nossa necessidade de comprar coisas. Você já percebeu como a gente sempre quer comprar alguma coisa que a gente não tem? Já percebeu isso? Você, de vez em quando não tem nada para fazer, não abre o Amazon só para ver o que tem lá? Não abre o Mercado Livre só para ver o que está em oferta? Uns meses atrás eu descobri uma coisa terrível. A OLX vende coisa usada. É muito mais barato, né? Você ainda pode negociar com os caras. Caramba! Por que a gente tem essa necessidade de comprar, já percebeu? E aí quando você vai lá, você tem uma coisa que você quer comprar, né? Deve ter coisa que vocês querem comprar, o que nós queremos comprar na Black Friday, não tem? A gente já fica meio que pensando, pesquisando, né? Vendo se realmente vai cair o preço ou não vai, aquele negócio. Aí daqui a pouco vem a Black Friday, vem a grande oportunidade, aquela imperdível, a gente compra. O que a gente está fazendo uma semana depois? Vendo outra coisa para comprar. Não é? Às vezes nem uma semana depois. E aquilo que a gente comprou, que a gente pensou que, nossa, ia fazer toda a diferença, está lá no cantinho. Nós temos esse hábito de consumir. E isso é um dos motores da pressa. Quem fala isso é o Alan Fedling. A motivação de possuir é um motor para a pressa. Agora, por que, Jorge? Por que o nosso consumismo acelera a nossa vida? Bom, é simples, gente. Quando a gente compra uma coisa, a gente não está só investindo dinheiro. A gente está investindo também tempo. E quanto menos tempo a gente tem, mais pressa a gente vai ter. O John Mark Comer, ele fala um exemplo. Olha, não é um exemplo meu. Não fica magoado comigo. Ele fala, imagina, por exemplo, que você quer comprar uma moto.
Tenho nada contra quem quer comprar uma moto. Desde que você faça isso com segurança e não se mate com ela, está tudo certo, tá bom? Mas imagina que você quer comprar uma moto. Porque você quer sentir o vento da estrada em você. Porque você quer sentir a sensação de liberdade, de dirigir numa rodovia sozinho, né? E você tem esse sonho, tudo bem. Aí você vai fazer o orçamento da moto. Ah, dá tanto de parcela, cabe, dá para mim comprar. Para um pouquinho. Você já se deu conta de que quando você compra algo, ou no caso, vamos dizer, comprar essa moto, não vai te custar só reais, também vai te custar tempo? Porque, vamos dizer, por exemplo, você tem a parcela para pagar. Ok. A menos que você tenha todo esse dinheiro já reservadinho e guardadinho, como é que você vai pagar isso? Provavelmente você vai ter que trabalhar um pouco a mais. Fazer uma hora extra, aproveitar uma oportunidade de fazer alguma coisa a mais, vai fazer um bico, sei lá, vai fazer um Uber, alguma coisa para complementar sua renda para conseguir pagar isso aqui. Então está custando tempo. Mas não é só o dinheiro para pagar a parcela. Você vai ter que lidar com a manutenção dessa moto. E aí você também, ou vai fazer, tem gente que gosta de fazer as coisas mesmo, né? Vocação para MacGyver. Tem gente que vai mandar fazer. Mas de qualquer forma, isso vai envolver tempo para investir ou para fazer. Mas não é só isso. Você tem que manter ela limpa, você vai dar uma polidinha, de novo vai investir tempo. Mas não é só isso. Você ainda tem que ter o tempo para andar com ela. Para tirar aí um domingo, um sábado e andar com ela. Então, portanto, a moto não custa só dinheiro, ela custa tempo. E com isso eu não estou dizendo que você não pode comprar, por favor, fica à vontade. Só que a gente precisa fazer um cálculo mais real. Isso vai me custar tanto tempo. Vale a pena? É isso mesmo? É um sonho tão importante assim, para mim, nesse sentido? Mas fato é que tudo aquilo que a gente compra, investe, de alguma forma nos custa tempo. E quanto mais tempo a gente gasta, menos tempo a gente tem, mais pressa a gente anda. Dá para entender isso? E agora, me diga uma coisa. Por que a gente está sempre querendo comprar alguma coisa? Por que a gente compra uma coisa, fica feliz com ela, e você vai pensar em comprar alguma coisa de novo meses depois? Isso também não é à toa. Vocês sabiam que no século XX, especialmente no pós-guerra, se pensou em mudar a cultura de consumo, especialmente nos Estados Unidos e por consequência no Ocidente. Até então, as pessoas compravam por necessidade. Mas o que os banqueiros da época perceberam é que se as pessoas comprassem só por necessidade, a economia não ia girar tanto e eles não iam ganhar tanto. Então, olha só, Paul Mazur foi um desses investidores, um desses banqueiros, que redefiniu a visão de consumo no século XX no Ocidente. E ele fala o seguinte, olha só, as pessoas precisam ser treinadas para desejar, querer coisas novas, mesmo antes de as velhas terem sido completamente consumidas. Precisamos modelar uma mentalidade nova. Os desejos do homem devem ofuscar suas necessidades. Dá quase para ouvir uma risada maléfica no fundo, né? Uau! O que esse pessoal queria? Falar assim, gente, se todo mundo comprar só porque precisa, a gente não vai ganhar o suficiente. A gente precisa treinar as pessoas a comprarem, não por necessidade, mas por desejo. Comprarem mesmo sem precisar. Comprarem uma roupa nova, mesmo quando a outra ainda dá para usar. Trocarem de carro, mesmo quando a anterior ainda está bom. Aí vai dar certo. E olha só a diferença que aconteceu. Essa aqui é uma propaganda real das máquinas de escrever Franklin. Última tecnologia em memória RAM e processamento da época. Né? Era top de linha. E olha só como é que era a propaganda. Simplicidade, durabilidade, velocidade, escrita visível. Essa era a propaganda deles. E não era exceção. Nessa época, a propaganda que se usava era mostrar para o seu público que o seu produto era melhor e mais durável. Essa é uma propaganda focada na necessidade. Quem quer escrever e precisa de uma máquina, vai comprar a nossa.
Agora, perceba o contraste com uma propaganda atual. Está com um volume aí? Alô, aumente o som. Tem alguém aí me ouvindo? O novo dia chegou. Então vem curtir comigo. O dia já vem, abra felicidade, você também. Vamos sentir algo novo. Abra felicidade, que tem aí. Você percebe? Não está mais vendendo uma necessidade. Está vendendo, sabe o quê? Felicidade. Está dizendo assim, ó, não, se você ter o nosso produto, você vai ter um produto mais durável, que vai atender a sua necessidade por mais tempo. Não, está dizendo assim, ó, se você comprar o nosso produto, você vai se sentir melhor. Se você comprar o que a gente quer, você vai se sentir mais feliz, mais alegre. Quem não quer isso? Quem não quer isso? Por isso que a gente vê uma coisa que não necessariamente a gente precisa, mas a gente olha para ela e lá no nosso coração a gente diz o quê? Preciso disso. Cara, eu preciso disso. Não sei como é que eu nunca tinha reparado, mas eu preciso disso. Eu vou me sentir melhor tendo isso. Eu vou ter tempos melhores, momentos melhores. Percebe? A propaganda, ela está querendo te convencer disso. Você precisa disso para ser feliz. Eles começaram a vender felicidade para que a gente consumisse muito mais. E isso gerou uma cultura de compras, que a gente está mergulhado, que a gente está vivendo, que a gente foi sugado, e eu estou falando eu também. O pensamento predominante é, se você ter mais, você vai ser mais feliz, você vai viver melhor, mas, gente, e se a fórmula mais coisas resultam em mais felicidade estiver errada? E se mais coisas apenas resultarem em mais estresse para a gente? Já parou para pensar nisso? E se mais coisas, na verdade, resultam em menos do que mais importa? Se tudo isso que a gente está fazendo, vivendo, comprando, no final acabam simplesmente nos distraindo do que mais importa na vida? E se a gente escolhesse rejeitar a mensagem da nossa cultura, da nossa época, que diz, se você tem mais, você vai viver mais feliz, e a gente escolhesse basear a nossa vida em outra mensagem, em outra ideia, será que a gente não viveria melhor? Será que a gente não viveria mais calmo e tranquilo? Será que a gente não teria mais da nossa vida do que realmente nos importa e nos abastece? Jesus, quando veio, Ele ensinou muitas coisas. E Ele ensinou também a nós lidarmos com os bens materiais. Você sabia que em torno de 25% do que Jesus disse se destinava a ensinar as pessoas a lidarem com os bens materiais? Olha esse dado, segura ele. 25% do que Jesus disse, mais ou menos, foi para ensinar as pessoas a lidarem com as coisas. Jesus tem sim muito a dizer sobre a nossa relação com bens materiais. E desses 25% do que Jesus falou, praticamente 100% era sobre viver uma vida mais simples. E Ele não só falou, Ele viveu uma vida mais simples. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a biografia dele, a gente percebe uma pessoa que viveu com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade e com muito mais tempo para aquilo que era essencial. Por quê? Porque ele viveu uma vida mais simples. Simples. Mas o que é essa simplicidade que Jesus ensinou? Vamos deixar que ele mesmo fale? Aqui a gente tirou um trecho de uma pregação de Jesus, que está em Mateus 6, 19 e seguintes, que diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam.
Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. O que Jesus está dizendo aqui, gente? Olha só, Jesus também vivia numa época onde as pessoas compravam mais do que precisavam, talvez não tanto quanto hoje, mas isso já é um costume antigo. Então, muitas das pessoas da época de Jesus buscavam ter cada vez mais, buscavam adquirir cada vez mais coisas, na ilusão de que eles seriam mais felizes. E Jesus está dizendo: opa lá, quem quer viver do meu jeito de viver, quem quer viver do jeito de Jesus, quem quer ser meu discípulo, Jesus diria, não vive assim, vive na contramão. Quem quer viver o caminho de Cristo, quem quer viver a leveza do reino de Deus, vai ter que ir na contramão e buscar intencionalmente ter menos. Não acumulem, ter menos. Em outro momento, Jesus diz que a vida de uma pessoa não consiste na quantidade dos seus bens. Lembra disso? Jesus está dizendo: está errada essa história de que ter mais significa viver melhor, significa ser mais feliz. Está errado. E quem quer viver comigo vai viver de uma forma diferente, buscando intencionalmente uma vida mais simples. Mas por quê? Para focar, Jesus diz aqui na segunda parte do texto, naquilo que mais importa. Então, viver mais simples significa, de acordo com Joshua Becker, a promoção intencional das coisas que mais valorizamos e a remoção de tudo aquilo que nos distrai delas. Viver uma vida mais simples significa, sim, buscar ter menos coisas supérfluas, menos distrações, menos coisas que possam nos distrair daquilo que realmente é importante na vida. Jorge, isso é muito difícil nos dias de hoje. A gente tem que nadar muito contra a correnteza. Eu sei, gente. Eu sei. E eu não quero dizer para vocês que eu esteja perfeito nisso. Mas esse é um caminho para nós andarmos. Mas como é que eu faço isso, Jorge? Bom, algumas coisas podem ajudar. Primeiro, calcule o custo do que você quer em tempo. Aquilo que a gente falou antes da moto. Antes de comprar alguma coisa, calcula o custo disso em tempo, e aí veja se vale a pena ou não. Segunda coisa, não compre por impulso, porque as nossas piores compras são por impulso, especialmente quando a gente vê aquela promoção que a gente não pode perder. Uma das coisas que vai ajudar você a não comprar por impulso é ser casado. Não é verdade? Sabe, vou ser bem sincero com vocês, uma coisa que a gente fez lá em casa, e que foi bom. Desde o primeiro dia de casamento, primeiro dia, dia 1, Jorge e Susan casamento dia 1, a gente organizou as nossas finanças numa conta conjunta. Nunca teve meu dinheiro, teu dinheiro, minha conta, tua conta. Sempre foi tudo nosso. E, aliás, eu acho bastante estranho que os casais hoje escolham dividir vidas, dividir casas, dividir sonhos, dividir corpos, dividir filhos, mas dinheiro não, dinheiro cada um para o seu lado. Eu acho isso, eu não consigo até hoje achar uma explicação para isso que não seja materialismo. Mas tudo bem. O fato de nós dividirmos a conta conjunta, a gente fez um combinado. Até tanto, você compra sem consultar o outro. A partir de tanto, pergunta para o outro o que ele acha. Foi nosso combinado. Isso nos ajudou muito. Porque muitas vezes eu queria comprar alguma coisa, e aí vinha aquela pergunta: mas você precisa disso mesmo? É importante mesmo? É o momento? E eu vou dizer para vocês, é confortável isso? Não. Mas se você quer viver o caminho de Jesus e buscar uma vida mais simples, sem tantas besteiras supérfluas que te distraem ao teu redor, é bom. É importante. Vai ajudar. Não compre por impulso.
Outra dica que a gente pode fazer para a gente viver uma vida mais simples, tendo menos coisas que nos distraiam, é apreciar os prazeres simples da vida, gente. As melhores coisas da vida não têm custo. Eu acho interessante um pouquinho mais para frente, quando Jesus vai abordar o tema da preocupação, ele fala assim: olha os pássaros no céu, olha a erva do campo, a gente nem olha mais. Sabe, se você perceber e voltar a olhar as coisas simples da vida, você vai ver que a felicidade, ela não está em nada que você não tenha. Sabe, anos atrás, nós fomos tirar férias com um casal de amigos junto. Foi muito legal. Na época, nós não tínhamos filhos, e eles tinham crianças, né? Eram 2 crianças. E aí, aquelas férias, especialmente aqueles dias que a gente passou juntos, uma semana, a gente focou muito nas crianças. A gente pensou em vários passeios que a gente podia fazer. A gente foi para a praia, foi para parque aquático, foi para tirolesa, fez um monte de coisa. Eu lembro que no final, o casal de amigos perguntou para os seus filhos, eu estava junto, de tudo o que a gente fez, o que vocês mais gostaram dessas férias? E o menino olhou para eles e disse: foi aquele dia que começou a chover. E ao invés da gente entrar em casa, a gente tomou um banho de chuva e pisou nas poças. De tudo o que a gente fez, uma semana cheia de atividades, o que mais marcou? A coisa mais simples e gratuita. Aprenda a apreciar a beleza simples das coisas que você não olha mais. Isso vai te ajudar a perceber que você não precisa ter tanto quanto você acha que precisa. Mas vamos lá. Uma vida simples, de acordo com Jesus, não significa apenas ter menos. Olha só. Ele diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. É interessante, porque Jesus, nesse mesmo contexto, ele está falando de finanças, aí ele começa esse papo estranho aqui de olho, e depois ele continua falando de finanças. Você pergunta, por que ele está falando de olho no meio dessa conversa? Porque na época de Jesus, ter olhos bons significava conseguir enxergar as pessoas necessitadas. A pessoa que não tinha olhos bons era a pessoa que só conseguia enxergar a si mesma e as suas necessidades. Ter olhos bons significava ver as pessoas mais necessitadas, que precisavam mais de ajuda. Então, o que Jesus está falando aqui está dentro do discurso de finanças. Ele está falando: você quer viver meu caminho? Mais leve, mais tranquilo, mais em paz. Não se concentra só em ter menos. Se concentra também em ser mais generoso. O que eu faço então com os recursos que vão sobrar? Compartilhe. E gente, não é uma ou 2 vezes que Jesus fala sobre isso. Jesus está o tempo inteiro falando sobre compartilhar. Lembra quando ele vai na casa de Zaqueu? Logo depois do encontro com Zaqueu, Zaqueu decide doar metade dos seus bens aos pobres. Lembra que Jesus para todo um discurso com os discípulos e diz: olha só aquela viúva que está dando 2 moedinhas de cobre, ela está dando tudo o que ela tem, olha só a generosidade dela. Isso e muito mais, Jesus está o tempo inteiro estimulando pessoas à generosidade. Foi o que ele falou ali no texto, no começo. Ele disse: se vocês acumularem, vocês vão ter um tesouro aqui no mundo, um tesouro que vai ficar. Mas se vocês compartilharem, doarem, dividirem, vocês vão ter um tesouro no céu. Em Atos dos Apóstolos, Jesus fala: a maior felicidade é em dar do que em receber. Jesus está o tempo dizendo: ei, se vocês querem viver o caminho, meu caminho, o caminho de Jesus, querem ser meus discípulos, façam do compartilhar, do doar, não algo que se faz, às vezes, no final do mês, quando sobra. Façam isso de forma generosa e prioritária. E vocês vão encontrar, sabe o quê? Uma vida mais simples e mais feliz. Susan e George, casamento dia 1. Tomamos uma decisão juntos. Na verdade, isso já foi decisão de antes. De que tudo que a gente fosse receber,
no início do mês, a gente ia separar uma porcentagem que a gente iria compartilhar, doar. No início do mês, a gente separaria uma porcentagem do que nós ganhamos para compartilhar e para doar. No nosso caso, nós escolhemos acolher a medida bíblica de dízimo de 10%. Então a gente decidiu 10% do que a gente ganhar, a gente compartilha. Você não quer usar essa medida? Não tem problema. Mas que papel ou que espaço a generosidade vai ocupar no teu coração? Que papel ou que espaço ela já tem ocupado? E que espaço ela vai ocupar daqui para frente? Você quer viver o caminho de Jesus? Você precisa pensar nisso, em compartilhar generosamente. E aí, para finalizar, terceiro e último ponto, não se preocupe. Jesus agora para de falar de hábitos, ele falou do hábito de ter menos, do hábito de compartilhar, e Jesus agora começa a falar de coração, que era onde ele sempre quis chegar. Ele começa a dizer, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ele está dizendo, opa, peraí, teu coração não está onde você diz que ele está, teu coração não está onde você acha que ele está, teu coração está onde você tem focado, colocado sua energia, sua atenção. Seu tesouro, seu coração está onde está o seu tesouro. E aí Jesus continua. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É a mesma pregação ainda. A palavra grega aqui é mamon, era o deus cananeu do dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Peraí, pessoal. Onde está o teu coração? De repente, você vai dizer assim, eu não consigo ter menos. Eu não consigo compartilhar. Peraí, onde é que está o teu coração? Onde é que está o teu coração? Me diga uma coisa, você está servindo Deus ou ao dinheiro? É isso que Jesus está dizendo. Então, aqui eu diria, é a raiz da questão. Nós precisamos ter o coração na direção certa. Na direção certa. Então, o que significa? Primeiro, a gente tem que desfazer algumas mentiras interiores, que muitas vezes nos dizem que se a gente tiver mais, nós seremos mais felizes. Não vai. Muitas vezes a gente acaba acreditando que se a gente tiver mais, nós seremos mais amados. Não vai. Talvez você vai ser mais admirado, mas a admiração passa. Às vezes a gente acredita que se a gente tiver mais, nós seremos mais. Não vai. Talvez você acredita, por toda a campanha de marketing que a gente mergulha todos os dias, que se você tiver mais, você vai ter mais vida. A vida de uma pessoa não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus. Começa a desfazer essas mentiras interiores. E aí, o que eu faço? Começa a buscar satisfação no lugar certo. Opa! Não é o dinheiro que vai me fazer me sentir mais amado. É Jesus. Aquilo que Deus faz por mim, de vir ao meu encontro, de abrir mão de uma eternidade, porque Ele vem até mim, se faz um ser humano e morre numa cruz, porque era a única forma de me reconectar com Deus. Isso é o que vai me fazer me sentir amado. Espera aí. Não é as riquezas ou os bens que vão te trazer satisfação. Deus vai. Porque eu tenho certeza, de todo o coração, que se você experimentar realmente a presença de Deus na tua vida, você não vai precisar de mais nada de bens materiais para te fazer feliz. Eu sei disso, porque eu sinto isso, eu vivo isso. Não é o dinheiro que vai te trazer segurança, é saber-se guardado, amado e cuidado pelo Criador do universo. Isso traz segurança.
não são as riquezas que vão te trazer esperança. Elas vão passar. Mas esse Jesus que morreu na cruz por nós, nos conquistou uma realidade eterna, um tesouro que nunca vai perder o seu valor. E nós podemos um dia estar lá. Isso é o que nos dá esperança. Gente, todo o nosso desejo por comprar qualquer coisa aqui é só um reflexo da nossa verdadeira fome por Deus. E enquanto a gente não saciar a nossa verdadeira fome por Deus, a gente vai acabar tentando encher a nossa alma com qualquer lixo que apareça na nossa frente. Sacia a tua sede onde você realmente vai matá-la, em Cristo, conhecendo o Evangelho, conhecendo esse Deus que deu tudo por amor a ti, para que você pudesse viver com Ele. E se você está em dúvida, porque muitas vezes a gente vive um pé cá e um pé lá. Vou viver com Jesus, mas vou continuar nesse mundo capitalista, consumista, e vou continuar comprando o que eu quero. Aí a gente precisa lembrar o que Jesus fala. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ele não está dizendo ninguém deve, está dizendo ninguém pode. O que ele quer dizer é: se você servir ao dinheiro, se a tua vida girar em torno de comprar coisas e de bens materiais, você não vai conseguir viver com Deus. Você não pode, você não vai conseguir. Consegue entender isso? Ninguém pode servir a dois senhores. Para finalizar, todos nós já ouvimos esse versículo aqui, né? Você já deve ter visto ele: tudo posso naquele que me fortalece. Versículo de Paulo. Você já ouviu ele de repente em velório, você já ouviu ele de repente em situações de crise. Tudo posso naquele que me fortalece. Já ouviu? Você sabe qual é o contexto onde ele foi falado? Financeiro. Paulo diz o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe qual é o segredo de aprender a viver uma vida simples? Sabe qual é o segredo de a gente aprender a viver uma vida mais desapegada, tranquila e leve? Paulo entendeu: é me fortalecer em Cristo e saber que nele todas as minhas necessidades são saciadas. O que passa disso são mentiras interiores. Eu queria que você avaliasse a sua vida nesse momento. Você tem vivido ou buscado viver o estilo de vida simples de Jesus? Ou você foi engolido pelo consumismo da nossa época? Seja bem sincero. Você olha para a sua vida, você olha para a vida de Jesus e você consegue dizer: estou vivendo que nem Ele. Você tem buscado satisfação no lugar certo? Você tem procurado sua alegria e felicidade em Cristo? Ou na Shopee? Ou na próxima promoção? Ou no 13º? Decida, que é o combinado. Tua vida não vai ser transformada porque você chorou num culto. Tua vida vai ser transformada se você tomar decisões a partir da palavra de Deus. Decida. Se você quer viver a leveza de Cristo, decida. Viver de forma simples, focando no que realmente importa e eliminando distrações. Decida isso. Você pode começar com exercícios práticos. No livro ele sugere: começa pelo teu guarda-roupa. Tudo que você não usou nesse inverno, você não vai usar no próximo. Compartilhe. Começa talvez por ali. Mas você pode de repente ver outras coisas. Mas comece a buscar um estilo de vida mais simples, que vai ter mais tempo para o que importa, e mais possibilidades de compartilhar e construir um tesouro no céu. Esse é o caminho que Jesus deixou para a tua vida e para a minha.
Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!